Ao longo da história, pandemias devastadoras moldaram a civilização. Do medo e desespero ao avanço da ciência, esses eventos redefiniram nossa existência. Prepare-se para conhecer as 10 maiores pandemias que abalaram o mundo e descobrir como, em meio ao caos, a humanidade encontrou uma forma de sobreviver. No auge do Império Romano, uma tragédia silenciosa se desenrolava. Em 165 d.C., legiões romanas retornaram da guerra trazendo a peste antonina. Acredita-se que essa epidemia, possivelmente varíola, matou cerca de 5 milhões de pessoas. A peste antonina não apenas dizimou a população, mas também enfraqueceu o exército e a economia de Roma. O famoso médico Galeno deixou relatos dos sintomas, ajudando médicos modernos a entender a doença. Mesmo na adversidade, o conhecimento e a observação são armas poderosas. Quase 4 séculos após a peste antonina, o Império Bizantino enfrentou a peste de Justiniano em 541 d.C. Constantinopla, a capital, foi tomada pelo medo e terror, lembrando o caos de uma invasão bárbara. A peste de Justiniano, causada pela Yersinia pestis, matou entre 25 a 50 milhões de pessoas. O Império, já enfraquecido, sofreu um golpe quase fatal. A peste devastou a economia e acelerou a queda do Império Bizantino. O imperador Justiniano foi infectado, mas sobreviveu, atribuindo sua recuperação à graça divina, como um sinal da proteção de Deus. A Idade Média foi marcada por guerras, fome e uma série de calamidades que testaram a resistência humana. Mas nenhuma foi tão devastadora quanto a peste negra. Em 1347, a peste bubônica, trazida por ratos infectados, devastou cidades e vilas, espalhando-se rapidamente como um prenúncio do fim dos tempos. As rotas comerciais e os portos se tornaram canais de disseminação da doença. A doença, causada pela bactéria Yersinia pestis, não poupou ninguém, fosse nobre ou camponês. A sociedade medieval, já fragilizada, viu-se ainda mais vulnerável. Os sintomas incluíam febre alta, vômitos, dores insuportáveis e bubões negros, marcas terríveis da doença. Médicos da época, com seus trajes peculiares, tentavam, em vão, conter a propagação. Estima-se que entre 75 a 200 milhões de pessoas morreram, um número inimaginável para a época. As cidades ficaram repletas de corpos, e os cemitérios não davam conta de tantos mortos. A sociedade medieval foi profundamente abalada, e o medo e a superstição se espalharam como rastilho de pólvora. As pessoas buscavam explicações sobrenaturais para a tragédia. A peste negra deixou cicatrizes profundas na psique humana, um lembrete constante da fragilidade da vida e da imprevisibilidade do destino. A arte e a cultura da época refletiram essa sombria realidade. A varíola assolou o mundo por séculos, deixando um rastro de sofrimento. No século XV, exploradores europeus levaram o vírus da varíola às Américas, como um presente mortal. Para os povos indígenas, a varíola foi uma catástrofe sem precedentes, como se os deuses os tivessem abandonado. Aldeias inteiras foram dizimadas e culturas milenares foram extintas, perdidas para sempre. A varíola facilitou a conquista europeia das Américas. Um triste exemplo de como as pandemias podem mudar o curso da história, deixando um legado de dor. Em 1918, após a Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola surgiu, como se a humanidade já não tivesse sofrido o bastante. Soldados retornavam para casa, trazendo consigo um vírus mortal, uma lembrança cruel da guerra. A doença se manifestava com febre alta, dores no corpo e pneumonia, um ataque implacável ao corpo. Em menos de 2 anos, a gripe espanhola matou entre 50 a 100 milhões de pessoas. A pandemia expôs a fragilidade da humanidade diante de um inimigo invisível, um fantasma que assolava o mundo.
Em 1957, a gripe asiática emergiu na China, um novo desafio para um mundo em recuperação. O vírus se espalhou rapidamente pelo mundo, impulsionado pela conectividade global, ignorando fronteiras e oceanos. Os sintomas eram semelhantes aos da gripe comum, mas em alguns casos evoluíam para a pneumonia viral, um oponente imprevisível. A gripe asiática matou cerca de 1 a 2 milhões de pessoas. A pandemia destacou a importância da vigilância epidemiológica e da rápida resposta a novos surtos, uma lição para o futuro. Em 1968, a gripe de Hong Kong surgiu, apenas uma década após a gripe asiática, como um visitante indesejado. O vírus se espalhou rapidamente para outros países, desafiando os avanços da medicina. Os sintomas eram semelhantes aos de outras gripes, com febre, tosse e dores no corpo, um inimigo familiar. A gripe de Hong Kong matou cerca de 1 milhão de pessoas. A rápida resposta das autoridades de saúde e o desenvolvimento de uma vacina ajudaram a conter o vírus, uma vitória suada contra a doença. A partir da década de 1980, o mundo enfrentou a pandemia de AIDS, causada pelo HIV, um desafio sem precedentes para a ciência e a sociedade. O vírus, que se espalhou rapidamente, exigiu uma resposta global urgente. O vírus ataca o sistema imunológico, tornando o organismo vulnerável a infecções e outras doenças oportunistas que podem ser fatais. Um inimigo silencioso e implacável, que afeta milhões de vidas. A transmissão ocorre principalmente por via sexual e contato com sangue infectado, seja por transfusões ou compartilhamento de seringas. Graças aos avanços da medicina, especialmente no desenvolvimento de medicamentos antirretrovirais, a AIDS se tornou uma doença crônica controlável, permitindo que muitos pacientes vivam vidas longas e saudáveis. Uma vitória da perseverança humana e da ciência. No entanto, a luta contra a AIDS ainda não terminou, e a prevenção e o tratamento continuam sendo cruciais para erradicar a doença e proteger futuras gerações. No início do século XXI, a SARS surgiu na China, causando alarme mundial, um sinal de que o perigo ainda espreitava. A SARS, causada por um coronavírus, provocava sintomas gripais severos, um prenúncio do que estava por vir. A transmissão ocorria principalmente por contato próximo com pessoas infectadas. A rápida resposta das autoridades de saúde foi fundamental para conter o surto, mostrando a importância da ação rápida e coordenada. A epidemia serviu como um alerta para a ameaça de novas doenças infecciosas, um lembrete de que não estamos imunes. Mas o pior estava por vir. Em 2020, o terror. A Covid-19 transformou o mundo como o conhecemos, trazendo mudanças drásticas e inesperadas para nossas vidas diárias. Foi um divisor de águas na história recente, alterando a forma como trabalhamos, socializamos e até mesmo como nos movemos. A doença, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, se espalhou rapidamente, atravessando fronteiras e continentes com uma velocidade alarmante, impactando todos os cantos do planeta, desde grandes metrópoles até pequenas vilas. Ninguém ficou imune aos seus efeitos. A pandemia teve um impacto sem precedentes, sobrecarregando sistemas de saúde e causando uma crise humanitária global. Com milhões de mortes e economias abaladas, o mundo enfrentou uma recessão econômica severa e um aumento no desemprego. Foi um teste para a resiliência humana, destacando a coragem e dedicação dos profissionais de saúde e voluntários. A Covid-19 nos ensinou lições valiosas sobre a importância da ciência, da colaboração global e da rápida resposta a crises, e da necessidade de protegermos uns aos outros, mostrando que a solidariedade é essencial em tempos de crise. A pandemia nos lembrou da nossa vulnerabilidade compartilhada, independentemente de nacionalidade ou cultura, e da necessidade de um futuro mais justo e preparado para os desafios que virão, com um foco renovado em sustentabilidade e saúde global.
A história nos ensina que, apesar dos desafios, a humanidade sempre encontra uma maneira de se adaptar e sobreviver. Pandemias mostram nossa resiliência, nossa capacidade de união e superação diante do impossível. Se essas histórias te impressionaram, não deixe de conferir nossos outros vídeos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos em breve em mais um vídeo aqui no canal. Desejo um futuro de muita saúde para todos. Até a próxima!